Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um podcast aqui no Prática de Plantão. Hoje a gente vai falar sobre edema agudo de pulmão, um dos temas mais abordados na sala vermelha, porque é um paciente um pouquinho complicado, né, cara? Com certeza, galera. Vamos falar aqui sobre edema agudo de pulmão, né? O caso aí que acontece na maioria dos pacientes idosos hipertensos, tá? Então você já sabe que pela prevalência de pacientes idosos e pacientes hipertensos, o edema agudo de pulmão é uma causa bastante recorrente no departamento de emergência, justamente por estar ligado a essa comorbidade, a hipertensão, muitas das vezes, né? E a insuficiência cardíaca. São patologias aí muito bem recorrentes e estabelecidas, né, na nossa sociedade, infelizmente, né, cara? Realmente, cara, tem muita gente que é hipertenso e não sabe. Pergunta lá pra pessoa, pô, o senhor é hipertenso? Pergunta pro paciente, né? O senhor é hipertenso? O senhor é diabético? Não sei. E aí, pô, o cara vai e descobre, o paciente descobre ali no plantão, né, que ele é hipertenso. Tu não pergunta, aí o próprio família fala, não, doutor, ele não é hipertenso não, mas ele toma losartana, hidroclorotiazida, atenolol, aí tu fala, pô, então não é hipertenso não, né? Então, galera, o que a gente vai fazer aqui? O edema agudo de pulmão, ele é um assunto que, cara, o paciente chega pra você na emergência parecendo que vai morrer. Por quê? A gente vai explicar aqui um pouco da fisiopatologia, mas o nosso objetivo, como sempre, desde sempre, é te falar o que você vai fazer com esse paciente, como é que ele vai chegar pra você e como que você vai resolver o problema dele. Isso daí, galera, porque como o Gui falou, o paciente acha que está morrendo. E muitas das vezes, quando esse paciente chegar, você vai ficar desesperado. Você vai olhar para ele vai ficar te puxando, vai ficar nervoso. Às vezes o familiar vai entrar junto no nervosismo, falando que o paciente acordou à noite, desesperado, falando que vai morrer, que está com angústia, que às vezes vai achar até que está infartando, né? Isso é verdade. E realmente pode estar, né? Porque a maioria das vezes é insuficiência cardíaca, o paciente chega desesperado. Você vai olhar, se você não tiver treinado, não tiver com o pensamento treinado, você vai ficar perdido. Você vai falar, caraca, o que eu faço? O cara tá morrendo. Vai botar o oxigênio o oxímetro, desculpa, no dedo dele, vai ver ele saturando com 83, 86, 80, vai falar mesmo, o que eu vou fazer? Vou ter que entubar esse cara tá isso a gente tem que falar sobre isso, cara. A gente tem que falar sobre isso. Por quê? É um paciente que vai chegar, como o Carlinhos falou, pegando em você, desesperado, falando que sentiu um sintoma de afogamento, uma sensação de afogamento. Só que, galera, você não precisa entubar esse paciente. É verdade. Os objetivos, na verdade, do edema agudo, ele tem o edema agudo hipertensivo e o edema agudo hipotensivo. A gente vai focar no hipertensivo aqui hoje, sim. Porque ele acontece com mais recorrente. E o caso de edema agudo hipotensivo já é um caso mais aí de pacientes cardiopatas, né? Pacientes mais arrastados, que chegam com essa hipotensão, são aqueles pacientes com insuficiência cardíaca absurda, uma cardiomegalia, né? Uma cardiopatia dilatada, às vezes até hipertrofia. Então, assim, são pacientes que a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção, porém são menos recorrentes. Então, vai ser um assunto para uma próxima aula, né? Agora a gente vai falar do hipertensivo, que são a maioria dos pacientes que chegam pra gente. Antes da gente ler o caso aqui, ó, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, porque a gente já falou nos podcasts sobre crise convulsiva, a gente já falou sobre infarto agudo do miocárdio, já falamos sobre AVC isquêmico. Cara, já estamos no 6º episódio do nosso podcast e sempre com essa visão. Então se inscreve aqui, deixa um like nesse vídeo, comenta aí se você já pegou algum dia no plantão um edema agudo aí de pulmão, beleza? Agora vamos pro caso. Vou ler aqui o caso pra gente salvar essa paciente aqui de hoje, beleza? Então, paciente chamada Creuza, 77 anos, deu entrada no PS, lá na tua unidade, à noite, de madrugada, 3h37 da manhã, por meios próprios, a família que trouxe ela, relatando acordar com muita falta de ar, pensando que fosse morrer afogada e parecia que estava se afogando, beleza? HPP da paciente, história patológica pregressa, diabética, hipertensa, tabagista desde os 15 anos e ela nega alergia medicamentosa, tá? HDA, paciente em franca taquidispneia, saturando a 86% no oxímetro
de pulso. Frequência cardíaca 99, frequência respiratória 35 e pressão arterial 210 por 140. Foca na pressão arterial, beleza? Um foco na pressão arterial. É importante, né, o foco na pressão arterial do paciente, porque isso já traz um conforto para a gente no sentido de, tá, esse paciente está ataque dispneico, esse paciente é hipertenso. Se ele está assim, provavelmente eu estou diante de um edema agudo. Só que aí, esse é o próximo passo, é saber se é hipertensivo ou hipotensivo. Porque se for hipotensivo, você já fica um pouco mais preocupado, né? Porque o paciente hipotenso e encharcado, fazendo edema agudo, é difícil, é mais difícil tratar esse paciente. Mas agora, PA dela, 210 por 140. Ela se encaixa no que a gente chama de emergência hipertensiva, tá? Que é quando aí a gente tem, né, a nossa diastólica maior do que 120. Exatamente. Né? Tem a diferença entre a urgência e a emergência hipertensiva. Exato. Então, pô, você já conhece quem está te passando o caso, se o cara sabe se é emergência ou urgência hipertensiva. Com certeza. Então, quando a PA diastólica está acima de 120, acima de 120 é uma emergência hipertensiva. e tá? abaixo de 120 é uma urgência. Então, a nossa paciente aqui Está numa emergência hipertensiva que está levando a um edema agudo de pulmão, a uma repercussão pulmonar, tá? Porque a gente tem repercussão cerebral da emergência hipertensiva, repercussão cardíaca. E repercussão pulmonar. Paciente com encefalopatia hipertensiva, paciente com insuficiência cardíaca fazendo edema agudo de pulmão, pode ser também, né? Consequência cardíaca, também levando a uma consequência pulmonar pelo pico hipertensivo. Paciente pode fazer infarto agudo do miocárdio, paciente pode fazer AVC também, né? Então, assim, cara, é uma gama de coisas que a emergência hipertensiva, né, pode levar esse paciente. Tem algumas literaturas que consideram também a sistólica, tá? Que a gente falou diastólica, mas tem literaturas que consideram a sistólica também, para você ver, né, uma sistólica maior do que 180, maior do que 185. Você aí, dependendo da diastólica, também já pode considerar uma emergência hipertensiva, tá? Vamos voltar aqui para o caso, que tem uma coisa importante aqui também. Saturação de 86%, tá? Uma paciente taquidispneica. galera já vai querer entubar a Creuza, né? Com certeza, a Creuzinha já ia pro tubo. Coitada. Coitada. Por quê? Por que eu falo isso? Porque a gente vê muita gente perdida em indicação de intubação. É, exatamente. Muita gente perdida. Uma das características que você vê para intubar um paciente é a patologia dele, né? Se essa patologia ela se resolve rapidamente, ela demora, ela é uma patologia mais arrastada, como uma pneumonia, por exemplo, e o edema agudo de pulmão se encaixa na patologia que se resolve rápido, se você souber. E o paciente não precisa ir para o tubo, cara. Às vezes você dá um tubo para esse paciente, você está assinando a sentença dele. Porque você já é um paciente diabético, hipertenso, provavelmente cardiopata, por estar fazendo esse edema agudo de pulmão, e aí você vai jogar esse cara no tubo, sendo que você pode resolver isso de uma forma rápida ali, fazendo as condutas que a gente já vai falar, entendeu? Então, assim, você tem que pensar muito bem antes de falar, não, vou entubar o paciente. Cara, tem uma escada antes disso. Tem níveis para você ofertar oxigênio para o paciente, não é diretamente para o tubo. E é por isso que você vai assistir a nossa aula de via aérea, que vai sair. Vai sair uma aula de via aérea para vocês, mostrando exatamente isso que a gente está falando aqui. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso caso da Creuza, que é o seguinte, galera. Esse edema agudo, ele é hipertensivo. Você já vê pela PA dela que está 210 por 140. Isso aqui foi uma paciente real que chegou para a gente lá no nosso plantão da Sala Vermelha, tá? Então, como é que esse paciente vai chegar para você, tá? Porque você tem que identificar o edema agudo, porque, cara, você tem que tratar ele rápido. Você tem que ser rápido nele. Então, o paciente, como a gente falou, ele vai ter alguns sinais. Um desses sinais é o que ela mostra aqui, ó. A paciente chegou relatando uma falta de ar, como se ela tivesse afogada quando ela estava dormindo. Então, isso é muito sugestivo do edema agudo hipertensivo, tá? Junto com outras coisas que a gente vai falar aqui. Não isoladamente. Mas essa sensação de afogamento, à noite, que o paciente acorda subitamente, falando que está com falta de ar, ele não consegue nem ficar deitado na posição horizontal, é uma dispneia paroxística noturna. Então esse é o primeiro sinal que você vai tentar identificar na história.
tá certo? O outro sinal aqui que eu vou falar, pro Carlinhos dar continuidade aqui, é você olhar para aquele paciente e você identifica que ele está edemaciado nos membros inferiores. Sim, você olha o paciente, ele chega para você com essa dispneia absurda, você só na ectoscopia, você já consegue entender o que pode estar acontecendo com ele. Né? Por isso que é importante você ter um olhar para o paciente profundo, olhar e falar, o que pode estar acontecendo com esse paciente? Paciente que chega para a gente com edema agudo de pulmão, muito provavelmente é paciente com insuficiência cardíaca, tá com cardiomegalia, hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, porque por essa alta pressão, né, o ventrículo tem que fazer mais força para poder injetar o sangue e ele acaba fazendo uma hipertrofia, só que é concêntrica, ou seja, diminui a luz do ventrículo e aí esse paciente começa a ficar com volume baixo. O coração do paciente não consegue injetar tanto e esse volume ele começa a se acumular no terceiro espaço, né, que a gente chama, e aí o paciente vai e faz edema de membros inferiores, começa a fazer edema nos membros superiores, quando é um caso mais grave, né, porque uma das últimas coisas que começa a edemaciar é o membro superior, e aí você aperta ali a perna dele, faz o famoso sinal do cacifo. Sinal do cacifo. Sinal do cacifo. Você aperta, né, o edema lá do paciente e você vê que faz uma depressão profunda e demora muito para voltar, né, aquela região ali que você fez a pressão, a dígito pressão. E aí, isso é o sinal do cacifo, é aquele edema em 3, 4 cruzes que não volta no tempo hábil, né, no tempo normal, que tem que voltar em lá 1 segundo, 2 segundos. Né? Então você vê que esse paciente está muito edemaciado, esse paciente está em franca dispneia, ataque de dispneia, absurdo, achando que vai morrer. Você vai lá e fala assim, pô, eu acho que esse cara tá num edema agudo de pulmão, hipertensivo, porque a gente já viu os sinais vitais, e aí tu faz uma coisa linda, que você pega seu esteto, vai auscultar ele, e você ausculta crepitação, esterco bolhoso, afogadíssimo, o alvéolo dele cheio d'água, tá? Exatamente. E aí você, diagnóstico clínico, óbvio, tu Nem não vai precisa de exame, não precisa de não vai exame. esperar exame para tratar esse paciente, é óbvio que não. É uma emergência, não precisa de exame para tratar. A gente vai falar quando você vai pedir exame para esse paciente, mas agora não precisa. É estabilizar o nosso paciente com edema agudo de pulmão. Então, crepitação, bolhosa, estertobolhoso, dispneia paroxística noturna, né? Sinal do cacifo, paciente todo edemaciado, você olha, né, ectoscopia, olho nu, você consegue ver. E também tem uma coisa assim, cara, que é mais de livro, eu particularmente nunca vi, que é aquela secreção rósea. Ah, eu também nunca vi que isso. A galera fala. Eu nunca vi isso, mas assim, quando tem, é muito, muito, muito característico do edema agudo de pulmão. Tá bom? Exatamente, cara. E como esses sinais, eles são muito clássicos, cara. Eu lembro que eu tava no plantão noturno, tu não tava esse dia, e eu tava saindo pra jantar. Fui comer, ali tem uns restaurantes do lado do hospital, e eu tava com um amigo nosso, um amigo que também, um amigo que é acadêmico, e ele parou um carro entrou ali na lateral, entrou um carro, ele olhou e falou assim, cara, edema agudo de pulmão. Quando a gente voltou, obviamente que a sala vermelha não tava vazia, né? Quando a gente voltou, diagnosticado, edema, quem tava lá na hora, porque o que eu tô querendo dizer aqui? Que é um quadro muito clássico. É um quadro muito clássico. Você bate o olho e já vê. Uma coisa que tu observa também aqui, que eu não falei, que é importante, o paciente chega com uma sudorese absurda, tá? O paciente chega suando muito. É impressionante. Por isso que você olha e você vê. Você olha, o paciente está ataque de dispneia e falou que estava com sensação de afogamento sudoreico, cara. Você sabe que aquele paciente já está encharcado. E aí agora, né, vamos parar de enrolar aqui, que já falamos de sinal, já falamos de como reconhecer. Vamos ver como é que a gente vai tratar esse paciente. E aqui, não precisa ter medo para tratar esse cara. Não precisa. Precisa de você, tá? A dona Creuza aqui, ó, precisa de você, cara. Você não tem que ter medo de tratar esse paciente, tá? A gente vai falar aqui do tripé do tratamento do edema agudo de pulmão. Fala aí, Gui. Quais são os objetivos do tratamento do edema agudo de pulmão? Quais são os objetivos que a gente vai abordar aqui? Que é o que
todas as medicações que a gente vai falar vão realizar esses objetivos. Primeiro, redução da pressão, isso ninguém tem dúvida. Redução da pressão. Você vai dar um conforto respiratório para aquele paciente que está com uma ansiedade absurda, querendo te segurar pelo jaleco e vendo dilatação. Então, basicamente, são... Tirar um pouco a ansiedade também do paciente. Sim, um conforto respiratório para ele, você vai dar através disso tudo. Tá? Então, vamos lá. Qual é a medicação clássica que a gente vai usar? Fala pra galera. Tá aqui, ó. Tem uma ampola dela aqui, ó. Tem uma ampolinha aí, né? Então, o tripé é basicamente oxigênio, a medicação de ouro, tá? Do edema agudo de pulmão, que realmente ajuda muito, que é a furosemida, o Lasix, ou Lasix, para você que é mais americanizado aí, né? Furosemida, ó, ampolinha de furosemida, tá? Essa ampolinha aqui, cara, tem 2 ml, tá? De furosemida, são 20 miligramas no total, ou seja, são 10 miligramas por ml. Essa medicação, ela ajuda muito, por quê? Quando você está falando que você vai tratar um paciente com furosemida, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Baixar a pressão. Porra, fazer esse paciente urinar. Efeito diurético, né? Vamos tirar esse líquido absurdo que está dentro dele. Só que, cara, a furosemida, ela tem uma ação, ela tem um efeito antes do efeito diurético, que é um efeito muito importante, tá? Ali, nos primeiros 15 minutos de ação dela, ela tem um efeito vasodilatador periférico. E isso pouca gente sabe, tá? Antes da furosemida fazer o seu efeito diurético, ela tem um efeito vasodilatador periférico. Isso ajuda demais o paciente com edema agudo de pulmão, porque você vasodilata e você começa a trazer mais fluido, tá? Principalmente dos alvéolos, né? Você começa a trazer, que está todo inundado, né? Exato, começa a trazer mais esse fluido para dentro dos vasos, dos alvéolos, pelo aumento do vaso, né? Pelo aumento do componente do vaso, não do conteúdo. O conteúdo a gente começa a trazer com essa vasodilatação periférica, tá? Então, cara, nos primeiros 15 minutos, o seu paciente não urinou, mas ele já está muito confortável. Por quê? O vasodilator conseguiu diminuir a pressão e está ainda tirando aquele líquido que está ali dentro do alvéolo. Dentro do alvéolo. Tá muito importante, cara, muito importante. A parte, né, do oxigênio, que é também você dar um conforto para esse paciente, a gente tem uma modalidade de você ofertar oxigênio para o paciente que chama VNI, ventilação não invasiva. Ela é muito importante porque o CPAP, que é uma das modalidades da VNI, ele faz uma pressão positiva, tá? Para o paciente respirar. E o que isso faz? Isso joga uma pressão, né, no sistema ventilatório do paciente, principalmente nos alvéolos. E o que isso faz? Isso empurra o líquido para fora. Então, é muito importante, se o seu setor, a sua unidade, né, que isso também é muito importante. Tiver disponível, né? Em qualquer lugar que tenha VNI, né, se não tiver o catetezinho, a máscara, né? 50%. A nossa bolsa não renalante, máscara com bolsa não renalante, né? Mas assim, se tiver VNI, faz o CPAP, que é uma modalidade da VNI no seu paciente. Cara, você vai... Isso muda o desfecho. Muito esse paciente. É absurdamente. O efeito que isso tem é absurdamente visível, tá? Outra coisa, cara, que você não precisa nem de medicação, não precisa de nada para ajudar o cara. O paciente, né? O cara. Dona Creuza. A dona Creuza. Cara, levanta a cabeceira 45 graus. Se ele não aguenta ficar deitado, por causa desse líquido nos alvéolos, levanta, bota a cabeceira a 45 graus, ele já vai se sentir melhor. Muito melhor. E se mesmo a 45 graus ele estiver desconfortável, bota 90. Bota 90. Sentado reto. Pode estar aqui na cadeira, reto. Então você não quer colocar essa cabeceira a 0 grau, tá? 45, 90 graus, dependendo do quanto o paciente aguentar, beleza? Próxima medicação, Gui, solta a voz. Vai. É a morfina. Morfina, cara, muita gente tem medo de fazer morfina. Infelizmente a gente não tem uma morfina aqui, mas, cara, a morfina é uma medicação que realmente o pessoal tem medo de fazer, de sedar o paciente, fazer uma depressão respiratória nele. Mas, cara, é só você utilizar a morfina da maneira certa. Para você decorar isso, a morfina, você vai pegar aqui, ó, uma ampola que tem 10 miligramas de morfina
por ml. Você vai pegar 1 ml e vai diluir para 9 ml de soro. Pô, para você não falar assim, dilui 9 ml. A gente sabe que ninguém vai pegar 9 ml. Então, para você arredondar isso e passar para a enfermagem, fala assim, pega uma ampola, dilui para 10 e vamos fazer 3 ml dessa solução. Então, é o famoso dilui para 10 e faz 3. Isso aí é o famoso dilui para 10 e faz 3. Então, assim, galera... O que a morfina vai fazer? A gente diz aqui para você não ter medo de usar morfina, porque você conhece a medicação. Você conhece os efeitos dela, por que você vai ter medo? Tá? Você, é claro, você não vai fazer uma dose absurda de morfina. Tanto que você vai fazer 3, vai ver como é que o paciente respondeu. Faz mais 3, ver como é que o paciente respondeu. Por quê? A morfina, antes de tudo, ela faz uma coisa parecida com a furosemida. Ela faz vasodilatação, né? Só que ela faz vasodilatação venosa. Ela faz venodilatação, que também é uma coisa que vai ajudar muito o paciente. A morfina não tira só dor, não, cara. A morfina faz venodilatação. É por isso que ela é utilizada no edema agudo de pulmão. É. Muita gente não entende o porquê da morfina. Ué, morfina não faz para IAM? Por que tá no edema agudo de pulmão? Ué, tô maluco? Tô estudando errado? Não, tô estudando errado. Não. Morfina tá muito certo. Faz venodilatação também, cara. Tá? Antes de fazer o efeito, né, ansiolítico do paciente. A dose que tu vai fazer de morfina no edema agudo de pulmão, ela vai causar um efeito ansiolítico, vai tirar a ansiedade do paciente. Né? Você não vai sedar o paciente, cara. Não, você não vai fazer isso. Pode ficar muito tranquilo. 1 ml, ampola de morfina, dilui para 10 e faz 3. Pode sonar na cabeça, né? Exatamente, dilui cara. Dilui para 10 e faz 3. Tá bom? Você não precisa ficar com medo. Você tem que conhecer, dominar a medicação. Tá? Por isso que a gente está fazendo um e-book completo de quais são as 27 medicações mais utilizadas na emergência. Para você dominar essas 27 medicações e dar teu plantão tranquilo. Tá certo? Olhar e falar, eu conheço essa medicação, não tenho medo de usar. Se o teu preceptor lá tá falando, vai tomar cuidado com a morfina, tu fala assim, pô, lê esse e-book aqui. Lê esse e-book aqui que tu vai ver que não precisa ter medo. Exatamente. Então, assim, galera, conhecimento é poder. Essa é a... Tem que falar aqui. Tá. Esse é o recado que a gente vai passar aqui para vocês. Conhecimento é poder. Então, morfina, 1 ml vai diluir para 10 e você vai fazer aí 3 ml. Vai avaliar o... Cara, reavaliar o paciente. Não vai fazer 3 ml e sair correndo. Não, vou fazer outra coisa aqui. Tô com medo desse paciente. Não, pô, reavalia, cara. Fica com medo não. Você vai saber aqui tudo certinho aqui para você fazer o passo a passo. O tripé do edema agudo de pulmão. Não precisa ficar nervoso, tá? Eu acho que a gente não falou a dose da furosemida, tá? A dose da furosemida aqui é 1 mg por quilo, tá? A ampola tem 20 mg em 2 ml, então são 10 mg por ml. A furosemida você vai fazer em bolos, você não precisa diluir, tá? Direto. Então, pô, chegou um paciente, não importa, 70 quilos, 80 quilos, 60 quilos, meu irmão, fala pra eles. Eu já faço 4 ampolas de furosemida direto. Cara, foi assim que a gente aprendeu e é isso que dá certo. Sempre deu certo. Chegou o paciente, tinha logo 3, 4 ampolas de furosemida. Pô, em 5 minutos o paciente... Caraca, doutor. Melhora. Muito obrigado. Cara, é isso. É isso que você vai ver na tua frente, o paciente melhorando. O paciente perdendo aquela ansiedade, tá? Furosemida. É medicamento-chave do edema agudo de pulmão. Faz logo 3 ou 4 ampolas de furosemida. Chegou aquele cara, tu já fala, enfermeira, 4 ampolas de furosemida. Não importa, faz. Tá? Não vai dar colateral, não vai dar efeito adverso. Pode ficar tranquilo na furosemida. Próxima medicação. Agora, né, na verdade, não é uma medicação, é uma classe de medicação que você tem aí 3 principais, tá? A gente vai falar aqui que é muito importante, né? A gente também sempre faz essa divisão, né? Hospitais com mais recursos, hospitais com menos recursos, que é o que a gente sabe que é a realidade aí do Brasil, tá? Passou do oxigênio, passou da furosemida e da morfina, você tem o 4º pé aí, né? Do tripé. O 4º pé, que são os vasodilatadores. Fala pra eles aí, Gui, vasodilatadores. Exatamente, galera. Os vasodilatadores são uma medicação muito importante no edema agudo de pulmão para você, porque eles reduzem a pressão
do paciente de uma maneira muito poderosa. E é isso que você quer. É exatamente isso que você quer. Ele está naquela condição por causa da pressão, tá? Então você quer abaixar a pressão, você quer trazer o conforto. Então fala para eles aí quais são e como a gente faz. Galera, a gente vai usar muito essas 3 medicações. A hidralazina, o Nipride, o nitroprusiato de sódio, que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. E o Tridil, que é a nitroglicerina. Beleza? Então, a hidralazina, para você fazer ela, cara, eu já vi médico fazendo hidralazina intramuscular, fez uma ampola direto, cara. O paciente afundou, deu ruim. Então, você vai fazer, a gente tá, para isso que serve o podcast, pra gente pegar na mão, falar assim, ó, eu já vi isso aqui, vou te ajudar você a fazer na prática, porque, porra, eu quero que você seja diferenciado. Exato. Isso aí. Então, a hidralazina, ela é parecida com a morfina na diluição. Não esquece nunca. Dilui para 10 e faz 3. Dilui para 10 ml, você não vai diluir para 9. Ninguém vai diluir para 9. Com certeza. Tá? Então, pega ali 10 ml, dilui para 10 e faz 3 ml. E aí, vamos incluir um negócio nessa frase que é dilui para 10, faz 3 e reavalia. Vamos botar o reavalia aí, porque tem galera que joga medicação e sai, pô. Não sai de perto do paciente. Vai fazer a prescrição de outro paciente. Cara, esse paciente é um paciente potencialmente fatal ali. Se você não reavaliar e ver que ele melhorou, como que você vai dizer se o paciente vai ter uma boa evolução daquilo que está acontecendo com ele, ou se ele vai afundar e aí vai precisar do tubo por negligência tua que não reavaliou ele? Exatamente. Tá? Então, cara, muito importante isso. E as próximas medicações? A nitroglicerina, que é o Tridil, tá? O Tridil e o Nipride, você não vai fazer em bolos, você vai fazer em bomba infusora. Hidralazina em bolos. A hidralazina em bolos. Dilui para 10, faz 3 ml em bolos. A nitroglicerina e o nitroprusiato, que é o Tridil e o Nipride, que também são medicações fortíssimas para abaixar a pressão, o Nipride ele é mais potente do que o Tridil. Sim. Porra, muito mais potente que o Tridil. Na verdade, assim, a gente fala essas 3 medicações, só que tu não vai usar as 3, tá? É bom deixar isso aqui muito claro, porque tem gente que entende errado e faz as 3. Porra, imagina! Meu Deus do céu! Escolhe uma. Só para poder deixar claro. Você vai escolher uma e vai fazer. Tem hospitais que têm menos recursos que não tem nitroglicerina, não tem nitroprusiato, então você vai usar a hidralazina, que é geralmente aí mais disponível nos hospitais, tá? E também não tem bomba, né, às vezes. E não precisa de bomba. Também, né, o hospital que não tem bomba, tem como, vai fazer a hidralazina embora. Agora, a nitroglicerina, por que o Nipride é melhor do que a nitroglicerina? Porque a nitroglicerina, ela faz vasodilatação periférica, só que é muito menor que a do Nipride. E, na verdade, a verdadeira atuação da nitroglicerina, ela faz vasodilatação das coronárias. Exatamente. Então é muito bom para pacientes com síndrome coronariana aguda, pacientes infartados, tá? Que você quer abaixar a pressão dele, a nitroglicerina cai muito bem por essa vasodilatação coronária, tá? É por isso que a gente, quando tem bomba e o medicamento disponível, a gente faz muito mais o Nipride, porque ele realmente tem um poder de abaixar a pressão absurdo. Por isso que é importante fazer e reavaliar. Porque, cara, se você, assim, como você está começando, é natural você errar um pouco a mão, pesar um pouquinho a mão. Mas você reavaliando, você não precisa ter medo disso, tá? Caiu a pressão do paciente, muito, pô, desliga. Acabou, tá? Para a bomba. Não precisa ter medo de dar o Nipride para o paciente, tá? Exatamente, cara. E também, é o que eu vou falar agora, você vai pegar aí, do Tridil, da nitroglicerina, você vai pegar aí 5 ml, a solução, ela vai ser 250 ml. O Tridil são 5 ml. Então, para formar os 250, você vai pegar 5 ml do Tridil e vai pegar 245 de soro glicosado, tá certo? Soro glicosado, hein, galera? E vai colocar ele em bomba, vai colocar lá na bomba, fala com a enfermagem, por favor, bota lá, você vai botar na prescrição isso aí, daí vai botar em BIC, que significa em bomba de infusão contínua, bomba infusora contínua, enfim. E aí você vai colocar lá, você vai programar na bomba 10 ml hora para começar. Ah, tô com medo. Programa 5 ml hora. Só que a palavra certa
de tudo isso que a gente está falando é ir titulando. O que significa titulando? Bota 5 ou bota 10 e vai olhando. Puxa a PA dele lá de 5 em 5 minutos. No máximo, de 3 em 3 minutos. De 2 em 2 minutos. Ideal, de 2 em 2 minutos. Pô, vai ficar todo mundo puxando a pressão dele de 2 em 2 minutos? A gente sabe que não vai. É difícil ter, né? Mas como você é o nosso aluno, você vai ter esse carinho com o teu paciente. Vai puxar lá de 2 em 2 minutos. Vai ver como que tá a pressão dele. E vai titulando. Tá abaixando. Pô, cara, tu começou com 5 ml hora. Começou com 10 ml hora. Pô, a pressão continua a mesma? Bota pra 15. Um pouquinho. Bota pra 20. O segredo é esse. É ir titulando. Você não precisa ter medo da medicação, cara. A medicação tá ali pra te ajudar. É só você saber usar. E aqui você vai aprender a usar essas medicações. Tá e bom? Quem sabe usar medicação... não passa aperto. É um diferencial, né? Pô, muito diferente. É o diferencial de você ter a autonomia de pegar e fazer um Nipride violento, mas saber titular. Saber que não vai dar problema. Pô, isso é muito legal, galera. Isso é muito bom. Te dá uma confiança, tá? Além de tudo, te dá uma confiança de tratar os próximos pacientes, tá? Então, vamos lá. Nitroglicerina, a ampola tem 5 ml. Você vai fazer 5 ml para 245 de soro glicosado para fechar os 250. E você vai botar lá para correr em bomba 5 ml hora, 10 ml hora, 20 ml hora, dependendo da resposta do seu paciente. E agora, o nosso último vasodilatador que a gente falou aqui é o Nipride. Tá? O nitroprusiato de sódio, que é o mais potente. Até esse por isso que a dose dele é menor. Sim. Então muita gente tem medo de usar ele. Então lembra que eu falei que são 250? O Nipride são 2 ml. 2 ml do Nipride e 5 do Tridil. 2 ml do Nipride. Para formar os 250, você vai diluir ele em 248 ml de soro glicosado a 5%. Isso. E vai colocar ele lá em bomba e vai titulando. Vai titulando. Não sai do lado do paciente, não. Não esquece. Puxa a pressão. Vê se melhorou. Se caiu muito a pressão, desliga a bomba. Isso daí. Se não abaixou a pressão, pô, aumenta lá um pouquinho na bomba. Bota mais 5 ml hora, bota mais 3 se você tiver medo. Mas é isso que vai ajudar seu paciente. E aqui, certo? Galera, quando eu falei lá no começo que ia falar para vocês, quando vocês vão pedir exame, o paciente de vocês é o seguinte, tá? Pô, estabilizou o paciente tá bem, Pô, você não funcionou um acesso para poder fazer as medicações? Olha ali um exame de sangue dele, para você ver principalmente potássio, porque a furosemida é um diurético de alça, então ele faz o paciente perder potássio, tá? Então, acompanha o potássio do paciente, vê se ele não está tendendo a uma hipopotassemia, se ele não vai fazer uma hipopotassemia, já está fazendo, acompanha durante e após o teu tratamento com a furosemida, puxa lá o potássio do paciente, é importante, tá? Principalmente ele. Cara, gasometria arterial não é tão importante, mas se você quiser fazer para ver PCO2, PO2, ver o potássio da gasometria também é importante. Você pode fazer uma radiografia de tórax desse paciente para você ver o que está acontecendo, tá? Se ele está com o coração realmente grande, se ele tem ali algum derramezinho pleural, se ele tem alguma pneumonia, pode ter também, tá? Pode ter, essa pneumonia pode ter levado como consequência um derrame pleural, um edema agudo. A gente não sabe o que exacerbou. Vamos procurar, né? Vamos ver, como a gente já diz, os eletrólitos. Vamos pedir proteínas de fase aguda, né? De infarto para esse paciente, troponina, CPK, CKMB. Vamos pedir principalmente troponina. Vamos rodar um eletro nesse paciente. Então, assim, galera, estabilizou, você vai ver os exames. Você vai tentar ver qual que é a causa desse edema agudo de pulmão, o que está acontecendo com esse paciente. Tá, e aí você começa a raciocinar. Mas aqui, tratamento agudo, a gente vai tratar com tripé, oxigênio, furosemida, morfina e o quarto pé, que é o vasodilatador. Tá bom? Então, galera, só aqui, para finalizar, exemplo de prescrição aí pra galera. Sim. Dieta zero sempre, dieta zero. Coloca dieta lá zero. Dieta zero. Até você entender o que aconteceu com o paciente, tá? 2, vamos pegar um acesso nesse paciente, fazer o MOV. Então bota lá 2, acesso salinizado. Lembrando, vamos restringir líquido para ele. Se você está querendo tirar líquido com a furosemida, não faz sentido você ficar hidratando ele. Sim, exato. Tá? E o alvéolo está encharcado, galera. Então, assim, a gente até faz um rigalactato, 500 ml, em 24 horas.
24 pouco. horas. Que é muito pouco. Por que que a gente deixa esse soro correndo lento? Muito lento. Por quê? Pro vaso dele não colabar. Exato. Tá? Já que a gente tá dando, vai fazer muito efeito hipotensor nele, é bom a gente deixar esse soro 500 ml em 24 horas, muito lento, só para ter ali, tá? Um fluxo ali no vaso, para não deixar esse vaso perder tônus, enfim, perder pressão, tá bom? É importante deixar para isso, tá? E até também para os medicamentos correrem melhor, tá? É importante, mas é 500 ml em 24 horas, tá? Lembre-se disso. Então vamos lá, dieta zero, cabeceira elevada de 45 a 90 graus, acesso salinizado para poder fazer medicação, para poder fazer tudo, VNI se tiver disponível, ventilação não invasiva, morfina, dilui para 10 e faz 3, tá? Furosemida, faz logo 3, 4 ampolas agora. E vou dar um exemplo aqui, mas pode ser qualquer um dos 3 que a gente falou, nitroprussiato de sódio, 2 ml, tá? 2 ml de Luin 248 para você fazer em bomba, tá certo? Isso. E aí o resto, cara, é cuidados gerais. Uma dipirona, caso o paciente está com dor, o paciente está nauseado, vai vomitar, faz uma bromoprida para o paciente. Assim, cuidados mais gerais, tá, galera? Sinais vitais de 6 em 6 horas, enfim, aquelas coisas todas, tá? Que a gente sabe ali que tem que... Só para poder completar a prescrição. Mas é basicamente, começa na dieta, segundo, a hidratação, depois o que você fez e, no final, cuidados gerais. Tá bom? Analgesia, antiemético, enfim. Tá bom? Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Tamo junto. É só o começo. Vamos deixar de ser robotizado. Vamos deixar de ser robotizado. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar aí com seu amigo aí da sua sala, os acadêmicos aí, para um amigo teu que vai se formar aí, tá bom? Não se esquece de compartilhar esse conteúdo, que além de ajudar a gente, você também ajuda outras pessoas. Lembre-se, conhecimento é poder, galera. Tamo junto, é só o começo e até o próximo podcast. Valeu!